Atos, capítulo 28, versículo 16. Antes de fazermos leitura do 16, vamos fazer uma breve lembrança aqui do versículo 15, onde no domingo passado, pela manhã, estávamos falando que, depois de concluir a sua viagem por mar, eles chegam então à Via Ápia, e agora vão fazer um caminho, percorrer 200 quilômetros por terra até chegar a Roma. Os irmãos da igreja de Roma, os cristãos de Roma, sabendo, vão ao encontro de Paulo e o encontram no meio do caminho. E Lucas diz assim: tendo ali, em Roma, os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as Três Vendas. É uma parada obrigatória onde os viajantes paravam ali para descansar, fazer sua refeição, uma pousada. E encontraram com eles ali. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Viram aqui? Nós falamos dos irmãos da igreja. Quando Paulo os viu, o que ele fez? Deu graças a Deus, louvou a Deus, glorificou a Deus. Ele sentiu-se animado. Quem é que precisa se sentir animado? Quem está desanimado. Ele estava desanimado. Você está desanimado? Não se sinta um crente de segunda categoria porque você está se sentindo desanimado por alguma razão, por alguma luta que você está enfrentando na sua luta, na sua vida. Se for por resultado de um pecado não confessado, que você persiste em carregar, aí você tem por que estar triste, sim, de fato. E tem a necessidade de se arrepender por isso. Mas se não é, nós entendemos. Estamos julgando, mas para nos fazermos presentes com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso incentivo. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se animado. No restante do caminho, ele já não estava mais... E os demais companheiros de viagem? Tinha agora um grupo de irmãos amados que foram ao seu encontro, largaram as suas atividades, as suas responsabilidades e foram que necessitava do seu apoio, do seu consolo. Atos 28, 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus contra o povo ou contra os costumes paternos, com os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que isto,
que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com estas cadeias. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é impugnada. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadir pela lei de Moisés. Que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre eles grande contenda. Até aqui. Voltando ao versículo 16, uma vez chegado em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, ou seja, alugar uma casa, prisão domiciliar, aonde ele seria acompanhado 24 horas por um soldado. Não o mesmo soldado, haveria troca de guardas, plantões, um soldado romano. E tendo preso aos seus pés uma corrente com uma bola de ferro, que lhe permitia andar dentro da casa, mas não lhe permitia correr ou intentar fuga. Então, quando ele queria se locomover, pegava aquela bola na mão, aquele peso, ia para um lugar, ia para o outro, mas não podia sair da casa. Era a tornozeleira eletrônica da época. Ficava ali detido na casa e escoltado por um policial, por um soldado romano. Versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Se você é um leitor atento, foi um leitor atento, um ouvinte atento do livro de Atos, vai lembrar que em cada cidade por onde Paulo passava, durante seu trabalho missionário, ele ia primeiramente aonde? Nas sinagogas. Ele ia primeiramente aos judeus. Porque os judeus, eles já conheciam as Sagradas Escrituras, já conheciam o Antigo Testamento, já conheciam os escritos de Moisés e dos profetas. Então, teoricamente, seria mais fácil para os judeus, que já conheciam as promessas, as profecias com relação ao Cristo,
entenderem que Jesus era o Cristo. Então, Paulo fazia essa ponte. Muitos criam, outros não. E Paulo era seguido, era perseguido por um grupo de judeus de Jerusalém, do templo de Jerusalém, sempre levando problemas a Paulo e aos seus companheiros de ministério. Paulo está em Roma, é prisioneiro. Ele não tem a liberdade de ir até a sinagoga. Dessa vez ele não pode ir até a sinagoga. O que ele faz? Ele envia uma mensagem, provavelmente por intermédio dos irmãos da igreja de Roma, e convoca uma reunião com os principais dos judeus, 3 dias depois. Conhecendo Paulo, como ele era um homem de oração, ele passou esses 3 dias orando e se preparando. Ele não contou com a sua experiência. Eu sou um fariseu, ex-aluno de Gamaliel, conheço muito bem as Escrituras, tenho muita experiência no campo evangelístico. Eu já sei de qual as perguntas que eles vão fazer. Eu já tenho na ponta da língua as respostas que eu vou dar. Mas por que Paulo então demorou 3 dias? Por que ele não chamou logo? No segundo dia, chegou, se estabeleceu, tá? No segundo dia convocou, não chamou. Porque ele estava se preparando. Porque não é um embate apenas intelectual, de letras, de texto, mas principalmente espiritual. Não adianta fazer, e Paulo sabe disso, uma bela exposição, se não estás preparado, revestido de autoridade espiritual que só Deus pode dar. Então ele não só esteve se preparando intelectualmente, através das Sagradas Escrituras, mas relendo textos já conhecidos, decorados, mas na esperança de que algo novo surgisse. Também orando, provavelmente jejuando, se preparando para esse encontro. Jesus, que era o Filho de Deus, que é o Filho de Deus enquanto homem, ele fazia isso. Ele não fazia nada sem antes orar, jejuar e se preparar. Se Jesus fazia isso, fez isso, se os apóstolos fizeram isso, quem somos nós para não fazer? Queremos ir para o campo de batalha sem nos preparar. Não tem como. Um jovem, para prestar o Enem, o que ele tem que fazer? Tem que se preparar. Vai fazer um concurso? Tem que se preparar. Se na vida secular é assim, a gente não consegue sucesso sem o preparo, o que nos faz crer que na vida espiritual o sucesso, os bons resultados, o êxito, será alcançado sem preparo? Deus vai abençoar. Deus vai colocar na minha boca o que eu vou ter que falar. É assim? Não é. Por isso, Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Há necessidade do preparo intelectual e do espiritual. Então, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. E quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos. E aí ele começa a narrar aquilo que eles não sabiam. E Lucas aqui faz apenas um resumo de tudo aquilo que nós já lemos, desde a prisão de Paulo. E ele diz para aqueles homens: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, eu não fiz nada contra o povo de Israel. Não fiz nada contra os costumes paternos, contra a lei de Moisés, nem contra Abraão, Isaque e Jacó.
Contudo, apesar disso, vim preso desde Jerusalém. Me prenderam em Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Os romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me. Como nós vimos, viram que Paulo era inocente. Não havia acusação para mantê-lo preso. Mas mantiveram, para não desagradar aos judeus. Jogo político. Quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime. Eu não cometi, eles viram isso. Queriam me soltar. Mas diante da oposição dos judeus, e eles querendo agradar os judeus, eles estavam em Cesareia, queriam transferi-lo para Jerusalém, para lá ele ser ouvido. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir Paulo. Eles queriam apenas uma oportunidade de, no meio do caminho, emboscar aquele grupo e matar Paulo. Os fariseus, quando interrogavam Jesus, não o faziam na intenção de aprender, de entender, mas eles interrogavam, eles faziam questionamentos, perguntas, na intenção de pegar Jesus numa palavra que eles pudessem usar, que eles pudessem distorcer para incriminar Jesus. Lendo os evangelhos, isso é muito claro, nós vemos isso. E eles continuaram nessa estratégia contra os apóstolos. Quando chamaram Pedro e João para interrogá-los, também usaram, fazendo perguntas. Mas você não disse isso, isso, isso? Aí a pessoa falava, tá vendo aí? Pecou, blasfemou. Mas é tudo conduzido. Paulo, sabendo disso, conhecendo a astúcia do inimigo, porque ele já esteve do lado de lá, ele também foi um perseguidor da igreja, e também um homem experiente na caminhada com Deus, um homem que tem discernimento espiritual, coisa que todos nós precisamos orar para ter discernimento espiritual, entender as faces, as artimanhas, as máscaras dos nossos inimigos. E não são poucas. As máscaras vão caindo uma a uma. E quando elas acabam, aí eles revelam a sua verdadeira carranca. Quando todas as suas armadilhas e ciladas fracassam. Versículo 18. Os quais, os romanos, Versículo 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Humanamente falando, ele se sentiu compelido. Não tem outra saída. Se eu não apelar para César, eu vou ser enviado para Jerusalém e serei morto. Então, para que isso não aconteça, eu vou apelar para César e para Roma. E aí os judeus não vão ter como me matar. Até então, aparentemente, está sendo conduzida pelas decisões humanas. Por Fausto, por Agripa, pelos judeus, o próprio Paulo tomando as suas decisões, porque a decisão de apelar para César foi de Paulo. Mas Deus está por trás disso tudo. Deus está conduzindo a história dos seus filhos e da sua igreja. O naufrágio não aconteceu pura e simplesmente porque o capitão do navio
e o centurião não deram ouvidos a Paulo quando ele disse: não façamos essa viagem. O próprio naufrágio fez parte do plano de Deus. Porque se eles tivessem navegado em mar tranquilo, em vento favorável, céu azul, eles jamais teriam passado por Malta. E aquele povo, considerado bárbaro, não teriam ouvido a palavra de Jesus. Não teriam ouvido a respeito do reino de Deus. E não teriam sido salvos. Então foi providência, essa tempestade foi providência de Deus, para que eles parassem em Malta e os maltenses pudessem ouvir a respeito de Jesus Cristo. Estão entendendo, irmãos? Há um projeto o projeto de Deus é infinitamente superior do que o nosso. Jamais penetrou em coração humano. Jamais olhos viram ou ouviram. Nós podemos ter uma excelente ideia, maravilhosa, e dizer: isso vai ser muito bom para mim, para minha família, para a igreja, para o reino de Deus. Aí Deus do céu olha e diz assim: sabe nada disso. O plano que eu tenho, o projeto que eu tenho é muito mais superior. O caminho é estreito, é difícil, é tortuoso, vai levar o dobro do tempo, o triplo. Vai demorar muito mais para chegar, mas quando chegar vai dar certo. Nós gostamos de atalho. Nós queremos o caminho mais curto, mais rápido, sem engarrafamento. Em tempo de GPS é assim. Nós botamos no aplicativo para ver quanto tempo eu vou gastar para chegar, levar de Alcântara ao destino aonde eu quero ir. Qual o melhor caminho? Aonde tem pedágio, onde não tem? Onde a estrada está em boas condições e não tem? Fazemos também na nossa vida espiritual isso. Mas muitas vezes, sem nos dar satisfação. Porque Ele não precisa dar satisfação. Deus não precisa dar satisfação. Ele pede apenas que nós creiamos nele. Que nós confiemos nele. Que a gente entenda. Quando Deus diz: meu filho, vai por esse caminho aqui, que está garantido. Eu serei contigo. Se você for por esse caminho, vai por sua conta. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai parar em Roma. E essa prisão, ele vai chegar a essa conclusão. Da própria prisão, ele vai escrever 4 cartas. Da prisão, esses 2 anos em que ele passa em Roma, ele não fica, tratando de assuntos do Império Romano, mas tratando de assuntos do reino de Deus. E ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E todas as epístolas que Paulo escreve, a mais alegre, a mais feliz é Filipenses, Epístola da Alegria. Falando aos filipenses, ele fala por 5 vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz, ele está preso e diz para os filipenses: não se entristeçam por minha causa. Eu estou bem. Não usa de vitimismo. Não se faz de coitadinho, de injustiçado. Porque ele sabe, nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Porque o plano de Deus, queridos, entendam isso, não é a nossa felicidade aqui. Não é que tenhamos saúde, preservemos o vigor da juventude, mesmo na idade avançada. O plano de Deus não é que todos os nossos sonhos se realizem. O plano de Deus, o projeto final, o maior de Deus, é a nossa salvação. E se para isso Deus tiver que colocar espinhos na nossa carne, Ele vai colocar para o nosso bem. Os filhos de Deus não são mimadinhos, que está fazendo coisa errada e o pai e a mãe passando a mão na cabeça. Tem que entender, meu filho é assim mesmo. Não, ele é o primeiro a corrigir, ele é o primeiro a disciplinar. De que adianta termos uma vida longa, próspera, feliz, que tudo dá certo e no final perdermos a nossa salvação? Entendam que todas as coisas cooperam para nossa salvação. Deus quer te salvar. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. As outras coisas serão consequência. Mas nós buscamos as bênçãos, achando que a salvação é consequência. Não. O reino de Deus não é consequência. É o seu plano maior, é o objetivo maior para você, para mim, para vocês que nos acompanham. Ele quer te salvar. Jesus não morreu na cruz do Calvário para termos uma vidinha linda e maravilhosa aqui, não. Podemos ter? Ele pode prover isso. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, dos nossos pecados, pelos quais estávamos condenados ao inferno. Jesus sofreu o que sofreu para eu ser bem-sucedido, para a minha vida ser uma festinha, um playground. Não, foi para nos livrar do inferno. Sabe o que é inferno? É um lugar de dor, de choro, de ranger de dentes, por toda a eternidade. Foi para isso que Jesus morreu. Paulo entendeu isso e nós precisamos entender. E ele diz, tudo isso aconteceu, porém, finalzinho do versículo 19, nada tenho de acusar minha nação. Ele não levanta, ele não se acusações contra o seu povo, porque ele já perdoou o seu povo. Ele ora pelo seu povo, ele intercede pelo seu povo. Ele quer a salvação do seu povo, não a condenação, não a perdição. Versículo 20, 28, 20. Foi por essa razão que vos chamei para vos ver e falar. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Quem é a esperança de Israel? Por quem que Israel esperava e continua esperando até hoje? Por quem? Pelo Cristo, pelo ungido, pelo Messias, pelo enviado de Deus. Queria livrar Israel de todos os seus inimigos, restaurar a Israel o tempo de Davi, de Salomão, tempo de prosperidade, de paz que Israel gozou na época de Davi e Salomão. Nos libertar do jugo romano que representa o mundo. Mas Jesus não veio para livrar Israel do jugo do Império Romano. Jesus não veio para nos libertar do jugo dos governos humanos. Jesus veio para nos libertar do jugo da escravidão do pecado. Israel estava preocupado com a escravidão
que eles sofriam debaixo da mão forte e pesada de Roma. Mas se esqueciam e se mantinham escravos do pecado. E Jesus veio para nos libertar do pecado. Porque governo algum tem o poder de nos enviar para o inferno. Mas o meu pecado tem. O teu pecado tem esse poder. E é com isso que nós temos que nos preocupar e cuidar. Então ele diz, porque é pela esperança de Israel. Eu anuncio, eu estou preso porque eu estou anunciando Cristo. Estou comunicando a Israel que o Cristo não virá, que ele já veio. E se chama Jesus. E por isso que eu estou com esta cadeia. Ele estava lá com uma bola de ferro, uma corrente no pé. E é por isso que eu estou aqui com essa cadeia, com essa corrente. Limitado. Sem poder gozar da minha liberdade. Por isso eu vos chamei. Eu não pude ir ao encontro de vocês. Por isso eu vos chamei. Versículo 21. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse e dissesse de ti mal algum. Parece que os judeus de Jerusalém perderam então o interesse por Paulo. Talvez porque nesse meio tempo tenha tido um inverno, eles não tenham conseguido enviar ninguém com cartas, não receberam carta alguma, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido, são conjecturas. Perderam o interesse porque, bom, ele está em Roma, a quilômetros de distância de Jerusalém, está preso, deixou de ser nosso problema, ele não tem mais a liberdade de ficar viajando pelo mundo, pregando a heresia, pregando essa seita, pregando esse Jesus. Ele agora é problema dos romanos, deixa lá, vamos cuidar das nossas coisas. O que eles não sabiam, por serem humanos, é que a prisão e a cadeia não deteram o evangelho. Mesmo preso durante 2 anos, lá em Roma, Paulo continuou o seu ministério evangelístico, através de cartas e recebendo irmãos de todas as cidades pelas quais ele já havia evangelizado. Irmãos iam para lá, não somente para fazer uma visita social, mas também para orar com Paulo, levando consolo e se saindo consolados. Vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma pessoa enferma, ou uma pessoa que está passando por um problema, um luto? Aí você vai lá para consolar aquela pessoa. E você que sai consolado? Já aconteceu com alguém aqui? Você vai lá para consolar. Quantos foram lá para Roma para consolar Paulo? Vou lá visitar Paulo. E saíam de lá consolados, fortalecidos, estimulados a pregar a respeito de Cristo, ainda com mais disposição. E nós vamos ver isso. Eu não estou inventando, está escrito. Então, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, falando qualquer coisa a teu respeito. Não sabemos por que você está preso. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal nenhum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, a corrente a respeito desta seita, porque eles viam o cristianismo como seita,
que por toda parte ela é impugnada, ela é contestada, ela é combatida. Mas queremos ouvir. Não queremos pensar nada a teu respeito, ou a respeito dessa seita, pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam, mas queremos ouvir diretamente de você, da sua boca. Por que não é assim? Alguém chega falando mal a respeito de alguém, de uma igreja. Já pensou? Imagine, só por um minuto. Se vocês não fossem cristãos, mas as informações que vocês têm a respeito de igreja, de pastor, de crente, fossem só as informações que rolam pelo mundo. Você ia querer fazer parte da igreja? Você ia querer ser um cristão? Não ia. Mas quando você ouve, quando você vê, quando você experimenta, você diz, o que falaram a respeito da igreja, o que falaram a respeito do pastor, dos pastores, o que falam a respeito dos crentes, não é verdade. Então, Paulo, nós queremos ouvir de você o que você tem a dizer. Mas não aconteceu ali naquele dia, naquela hora. Versículo 23. Havendo-lhes eles marcado um dia. Marcaram um dia. Coloca aí na agenda. Paulo, sem problema, eu não vou sair daqui, estou preso mesmo. O dia e a hora que vocês quiserem, vocês podem vir. Marcaram um dia. Vieram o quê? Grande número. Desta vez, não foram apenas os principais. Os principais chegaram na sinagoga, reportaram, para os judeus, fomos lá conversar com Paulo, ele falou isso, marcamos um dia para voltar. Aí, de repente, um levanta a mão, também quero ir. A outra, eu também quero ir, também quero ir, também quero ir. Isso nos traz a ideia de que a casa que Paulo alugou não era pequena. Era uma casa grande. Foi um grande número. Paulo não estava trabalhando. Estava na capital do Império Romano. Um aluguel de uma casa grande em Roma era barato ou caro? Quem que bancou essa casa para Paulo? Paulo não estava trabalhando. Quero crer que foi a igreja. Provavelmente, eu quero crer, Lucas não fala, mas há uma possibilidade de ser a mesma casa onde a igreja já se reunia, porque havia uma igreja em Roma. E a igreja se reunia na casa daquele irmão que tinha a maior. O irmão que tinha a maior casa. Olha, a minha casa é grande o suficiente para receber os irmãos. Então vamos fazer da minha casa uma igreja. Vamos transformar a minha casa numa igreja. Vamos nos reunir lá. Assim foi no início. Mas era uma casa grande. Paulo não estava trabalhando. Um aluguel de uma casa grande em Roma não era barato. Como que ele conseguiu manter essa casa grande para ele poder receber um grande número de pessoas por 2 anos? Claro que houve ajuda da igreja. Da igreja de Roma? Também. Mas de todas as igrejas por onde Paulo passou durante as suas 3 viagens missionárias. Paulo está preso. Os irmãos que iam para Roma visitar Paulo não iam com a mão abanando. Levavam ofertas para Paulo. Porque não era só o aluguel da casa. Ele tinha que comer também, não tinha? São coisas que a gente tem que pensar quando a gente lê a Bíblia. Assim, grande número. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo. Olha que maravilha! Na sua própria residência.
Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição e testemunho do reino de Deus. De manhã, começou de manhã, e foi até a tarde, fazendo uma exposição, uma grande exposição. Da sua defesa, da sua inocência, ele não estava preocupado de provar a sua inocência, se seria colocado em liberdade ou não. Ele queria ser colocado em liberdade, é claro, óbvio, evidente, para ele poder fazer a 4ª viagem missionária dele. Mas isso não era prioridade. A prioridade dele, ele quando viu aquele grande número de pessoas que foram à sua casa, o que ele fez? Testemunho do reino de Deus. Ele falou a respeito do reino de Deus. Não, porque eu estou aqui sendo injustiçado, porque eu não cometi crime nenhum. Não, ele está aproveitando, ele não perdeu tempo com histórias verdadeiras, mas não perdeu tempo. Ele foi direto ao assunto, falando do reino de Deus. Com que intenção? Procurando o quê? Persuadi-los, convencê-los, fazê-los entender que Jesus é o Cristo. E ele fez isso como? Porque eu tive um sonho, eu recebi uma revelação, o Senhor me enviou um anjo. Não. O que ele utilizou para provar para aqueles homens, conhecedores das Escrituras, de que Jesus era o Cristo? O que ele usou? Exatamente, a palavra. Não, porque Deus me revelou, eu estava jejuando, fiz 40 dias de jejum, e aí Deus me enviou o anjo me revelou e falou. Nada disso. Usou a palavra. A lei de Moisés, Pentateuco, e os profetas. Ele foi mostrando ali pelas profecias de que Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o seu ministério, o seu martírio e a sua ressurreição foram profetizadas. Estão nas Sagradas Escrituras. Tudo para provar de que Jesus é o Cristo, de que ele já veio e de que ele venceu e que ele não veio para libertar os judeus do Império Romano, mas veio para libertar e nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. E ele fez isso pela palavra. Irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras para que possamos utilizar do conhecimento da palavra de Deus para testemunhar do reino, para testemunharmos de Cristo. Não ficarmos de historinha, não, porque eu sinto no meu coração. Você sente? Você consegue sentir o que eu sinto no meu coração? É muito pessoal, sentimento é uma coisa muito pessoal. Pensamento, não, porque eu acho que assim é melhor. Não, mas assim, não, assim é muito melhor. Fulano fez e deu certo, então se eu fizer vai dar certo também? Não é assim. É pela palavra, é pela leitura, é pela meditação, é pela oração. Podemos usar em um ou outro momento uma estratégia que Deus deu para Moisés, que deu para Paulo, que deu para João Batista. Podemos, mas não sempre. Então ele usou a lei de Moisés e os profetas, de manhã até a tarde. Houve alguns que ficaram persuadidos. Ele conseguiu persuadir alguns, todos, não, alguns. É assim. Se Jesus não conseguiu persuadir a todos, convencer a todos, abrir os olhos de todos, o entendimento de todos, se Paulo não conseguiu, não será o pastor Emilson,
nem o pastor João, nem o pastor Alfredo, muito menos o pastor Vladimir ou qualquer um de nós que vai conseguir esse 100% de sucesso. Mas aqueles que não são alcançados não pode servir para nos desestimular. Vamos olhar para aqueles que entenderam. Vamos olhar por aqueles que foram abençoados e tiveram seu entendimento iluminado e seus corações libertos. Alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Foi assim desde o passado. Foi assim com Jesus. Havia algum problema? Havia falta de unção em Jesus? Havia falta de conhecimento, de sabedoria em Jesus? Nos apóstolos? Não. É porque é assim. E nós vamos entender melhor. Sempre com o olho no relógio, para não passar da hora. Outros, porém, continuaram incrédulos. E você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente, você que nos acompanha, não faça parte desse grupo dos incrédulos. Faça parte do grupo de crentes. Porque o fato de estarmos aqui hoje, de estarmos aqui todos os domingos, de termos uma ficha como membro da igreja, de sermos batizados ou não, não é garantia de salvação. Domingo após domingo, ano após anos, e permanecermos incrédulos. É possível. Examine o seu próprio coração. E orar como o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há, Senhor. Porque eu, quando me autoexamino, não, eu sou bem, eu estou bem. Eu sou uma pessoa justa. Eu sou uma pessoa íntegra. Por isso que nós temos que pedir: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se Ele mostrar, não entre em debate com Deus. Aceite. Às vezes a gente vai no médico e pede: você consegue? Um eletrocardiograma, algo simples. Aí você abre o teu eletrocardiograma. Você consegue entender o que aquilo ali está dizendo? Se o teu coração está bom, está bem ou está mal? Você consegue entender? Você precisa de quem? De um cardiologista. Ele vai olhar ali e vai dizer se tem algum problema ou se não tem. Se tiver, ele vai pedir um exame de esforço, de esteira, para saber algo. Quem é o especialista para examinar o nosso coração? Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu, quando me autoexamino, eu sou 9,5, porque eu sou humilde. Porque se eu não fosse humilde, eu me daria 10. E às vezes a gente está passando, raspando ali. Eu sou da época que, às vezes, por causa de 5 décimos, era reprovado, perdi o ano. Hoje em dia, não. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porém, continuaram incrédulos outros. Versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Aí Paulo, dirigindo essas palavras para aqueles que continuaram incrédulos.
Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Isaías, vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos. Eles fecharam os olhos para não ver, porque não querem ver, não querem abandonar o seu pecado, os seus desejos, os seus achismos, as suas crenças. Então eles fecham os olhos para não ver, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Você já teve a experiência de tentar mostrar para alguém, por A mais B, que ela precisa mudar de vida, que o que ela está fazendo... Você mostra, você prova, e a pessoa não aceita, não tem jeito. É assim, Não tem. Por quê? Por que ela não vê? Porque ela não quer ver. Vê com os olhos, mas fecha o coração. Ela ouve, mas ela rejeita aquilo que ela está ouvindo. Não quer dar ouvidos à verdade, não quer ver. Por que rejeitaram Jesus? Vinham ali os milagres, leprosos sendo purificados diante dos seus olhos. Paralíticos de nascença, cegos, andando e vendo. Eles viram. Eles viram quando Jesus disse, diante do túmulo de Lázaro, depois de terem tirado a pedra, depois já no quarto dia, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai todo... Eles viram. Judas estava naquele barquinho lá, açoitado pela tempestade, estava lá. E Jesus andando sobre as águas, no meio da tempestade, na madrugada, eles veem um vulto. Jesus, eles viram. Judas viu. Pedro indo ao encontro de Jesus, afundando. Jesus tomando pela mão, suspendendo, voltou para o barco. Judas estava lá. Jesus repreendendo a tempestade, acalmando os ventos e o mar. Judas estava lá. Mas ele não creu. Como pode? Aí você pensa assim, como pode uma coisa dessa? Eu não quero nem saber como é que pode. Não quero nem saber. Eu não quero entender o que passa na cabeça. Prefiro não saber, prefiro não entender. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Nós adoecemos o nosso coração carnal com hábitos ruins. A alimentação imprópria, muita gordura, muita fritura, falta de atividade física, guardando rancor, mágoas, ressentimentos. Adoecemos o coração. Pessoas morrem do coração por causa dessas coisas. Não cuidam do coração. O que torna o nosso coração espiritual endurecido? A mesma coisa. A alimentação ruim. O que tem alimentado a sua alma? O que você tem visto e você tem ouvido? A falta de práticas, exercícios espirituais. A falta da leitura, a falta da oração,
a falta da prática, do amor cristão, do perdão, do arrependimento. Isso tudo contribui para a enfermidade do nosso coração. Ele vai se tornando duro. Com os ouvidos, ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos. Eles não querem ver. Não adianta insistir. Não querem ouvir. Não querem entender. Não querem se converter. Não querem ser curados por mim. Não querem ser curados por Deus. Cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Vê se há em nós algum caminho mau. Dá-nos, Senhor, olhos que possam ver, ouvidos que possam ouvir, corações convertidos a Ti, para que sejamos curados. Versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Os judeus rejeitaram? Não tem problema, vamos aos judeus, aos gentios. E eles a ouvirão. Aleluia. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. De um lado, os que creram. Louvado seja Deus por estes. Do outro lado, os incrédulos. Misericórdia. Versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugaram, onde recebia todos os que o procuravam. Iam lá procurá-lo. Paulo recebia. E o que essas pessoas ouviam? Ouviam a respeito do reino, de Jesus, do Espírito Santo, a importância das Escrituras, da oração, do arrependimento, do amor, das práticas cristãs. Todos saíam dali crendo? Creio que não. Mas muitos creram. Ele tinha sempre na sua companhia um soldado, como Lucas disse. E esses soldados, mesmo sem querer ouvir, eram obrigados a ouvir. Porque ele estava ali apenas para impedir que Paulo fugisse, ou tentasse fugir. O soldado estava ali, ouvindo a conversa de Paulo com quem ia visitá-lo. Soldados, ele foi evangelizado. Esses soldados que acompanharam Paulo, todos foram evangelizados. Eles ouviam Paulo cantando, louvando a Deus, mesmo sem querer. Alguns até aprenderam os louvores. Quatro, de 1 a 6. Ele está preso. E ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, está preso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele está preso, está rogando. Andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Capítulo 6, Efésios 6, 18 e 20. Depois de falar da armadura de Deus, dizer, olha, se vistam, se revistam da armadura. Ele tinha ali, ele estava em Roma, via soldados romanos dia e noite, então ele pega a ilustração do soldado, da armadura do soldado e usa e diz, né, depois de vestir toda a armadura, versículo 18, com toda oração e súplica, façam isso com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os santos, por todos os cristãos, e também por mim, não para que eu seja liberto, não, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, que Deus me dê coragem, intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Para que em Cristo eu seja o quê? Ousado. Não tímido, não covarde, mas ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Mas isso cumpria somente a Paulo? A todos nós. Filipenses, a carta da alegria de um homem que está preso, está encarcerado. Capítulo 1, de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Os judeus acharam que me prendendo iam me atrapalhar, mas contribuiu. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, Paulo não é prisioneiro de Roma, Paulo é prisioneiro de Cristo. As cadeias em Cristo se tornaram conhecidas da guarda pretoriana. Olha, se tornou, o soldado está ali, está ouvindo, se tornou conhecido da guarda pretoriana. Os soldados foram evangelizados. O que eles fizeram com isso, se creram ou não, mas ouviram. E de todos os demais, e a maioria dos irmãos, aqueles que vinham me visitar, saíam o quê? Estimulados no Senhor pelas minhas algemas. Eles vinham me visitar, me viam as algemas, viam a minha prisão, viam a minha atitude. Eles saíam de lá o quê? Estimulados. Ousam falar com mais desassombro. Estavam assombrados, estavam temerosos, estavam com medo de serem presos. Mas quando eles iam visitar Paulo, eles saíam de lá estimulados, com ousadia, para falar com mais desassombro a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que fazemos, o que faremos com o que estamos vendo, que estamos ouvindo, que estamos aprendendo, se isso nos torna crentes ou incrédulos, vai fazer uma grande diferença hoje, mas principalmente no futuro, quando houver o juízo eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a misericórdia e a graça de sermos crentes e não descrentes. Deus abençoe.